Mudar os paradigmas da sociedade e eliminar a palavra impossível. Esta é a frase que manteve a nossa convidada chegar até aqui. Olá, seja bem-vindo ao programa O Estudante. Nesta edição, estaremos à conversa com Helena Maibaz, que é licenciada pela Academia de Ciências Policiais no perfil de saída de segurança pública. Mas antes de irmos à conversa com Helena Maibaz, quero convidar a si, caro internauta, que ainda não se subscreveu, que faça-o agora e não se esqueça de comentar e de deixar ficar o seu like. Olá, Helena, seja bem-vinda ao programa O Estudante. Olá, eu quero agradecer à equipe pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui. Helena, mesmo para começarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo, conta-nos como é que foi a sua infância. Bom, a minha infância, quero acreditar que foi um bocadinho emocionante, como toda outra infância. Cresci numa família que o que tinha de sobra era o amor. Cresci com a minha mãe e o meu irmão. Por acaso perdi o meu pai muito nova, tinha os meus 8 anos, mas cresci com a minha mãe e meu irmão e foi emocionante, foi bom, aprendi muito. Tem algo que te marcou na infância? Sim, e me marcou, mas ao mesmo tempo quero acreditar que me ajudou a me tornar o que eu sou hoje, porque perdendo o meu pai, eu era muito nova e a minha mãe não trabalhava na época e teve que se virar para nos manter e ao mesmo tempo ela tinha que se dobrar porque tinha que trabalhar, mas ao mesmo tempo manter aquele punho de uma mãe que sempre quer que os seus filhos tenham aquela educação que todos os pais querem que os seus filhos tenham. Então, isso me marcou muito. E levei a dedicação da minha mãe como um exemplo que eu quero transmitir também aos meus filhos futuramente. Uma imagem de uma mulher guerreira, uma mulher forte, não sei se percebe. É exatamente isso. Isso me marcou muito e mesmo gostaria de levar esse exemplo de uma mãe forte que a minha mãe me transmitiu para transmitir aos meus filhos. Que tipo de criança era? Indisciplinada ou nem por isso? Bom, eu fui um bocadinho indisciplinada, como toda outra criança, só que, como eu dizia à minha mãe, eu muito cedo tive que fazer um papel de dona de casa, por ter perdido meu pai ainda cedo. Minha mãe tinha que sair para trabalhar, eu é que tinha que cuidar da casa. Então, eu fui indisciplinada, mas eu acredito que não tive aquele espaço todo de uma criança. Uma criança livre, percebe? Sim. Uma criança que sai, brinca, porque em algum momento eu era exigida aquilo que nem era a minha idade. Eu era exigida a fazer algo que nem era da minha idade. Pode dar algum exemplo? Acordar, arrumar a casa, fazer limpeza, cozinhar, tirar água. Na época nós não tínhamos nem torneira em casa, tirar água e me preparar para ir à escola e preparar o meu irmão, porque o meu irmão era muito pequeno. Eu só tenho um irmão, né? Ele é mais novo que eu. E eu servia como uma mãe para ele. Então eu fui uma criança indisciplinada, mas tive limites, tive balizas para ser criança, porque tinha que fazer algo que não estava no ritmo de ser criança. Mas eu acredito que me saí bem. E como é que foi para si fazer o ensino primário dentro desta fase que passava, ter perdido o seu pai? Era normal, porque naquela época eu não tinha noção das coisas. Eu considerava aquilo como sendo uma coisa normal. Mas, em algum momento, era difícil também, porque há dias em que eu não conseguia terminar os meus afazeres em casa e, ao mesmo tempo, correr para a escola. Há momentos em que eu tinha que deixar de fazer algumas coisas e tinha que correr e ir à escola. E a minha mãe, por vezes, se chateava comigo, mas eu tinha que fazer aquilo. Há momentos em que a vontade de brincar como criança era maior, vencia as atividades que a minha mãe deixava para mim e às vezes entrávamos em choque. Mas me virei. E que tipo de aluna era no ensino primário?
esforçada, boas notas? No ensino primário eu era uma excelente aluna. Não querendo embelezar o meu currículo, mas eu me considero, né? Me considerava uma ótima aluna porque eu tinha boas notas. E isso eu acredito que motivava a minha mãe, ou deixava ela orgulhosa de si mesma, porque hoje em dia nós podemos ver a nossa sociedade tem uma concepção muito machista, não sei se percebe. E as pessoas pensam assim, se uma mulher é solteira e tem filhos, ou mesmo viúva, costuma-se pensar que essa mulher não tem um punho suficiente para educar os seus filhos, não tem condições emocionais para fazer com que os seus filhos sejam pessoas do bem, sejam pessoas formadas. E eu acredito que na medida em que eu ia caminhando no ensino primário com as minhas notas, a minha mãe em algum momento se sentiu orgulhosa porque dizia, olha, apesar de eu estar nessa condição de parar menos em casa com os meus filhos, conversar com eles, saber como é que vai a escola e como é que vão as coisas, apesar de eu não ter esse tempo de ficar com os meus filhos, ela, por exemplo, consegue me trazer boas notas e eu acredito que isso lhe deixava orgulhosa, mas no ensino primário eu tinha umas boas notas. O que te marcou no ensino primário? No ensino primário o que me marcou foi quando passei a 7ª classe e tinha que mudar de escola. Então, quando informei a minha mãe que eu havia, na época se dispensava, eu havia dispensado a 7ª classe, mas eu tinha boas notas. E quando informei a minha mãe que eu havia sido dispensada do exame da 7ª classe e que provavelmente tinha que mudar de escola para seguir com o ensino médio, ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo ela me deu uma notícia que eu acredito que foi uma notícia muito triste. Ela disse, olha, eu acredito que não tenho condições de te manter numa escola secundária, não tenho dinheiro para te matricular. E em algum momento eu até chorei quando ela me falou aquilo, porque eu tinha vontade de estudar, eu sabia que podia fazer, mas a minha mãe disse, olha, eu não sei se vou conseguir te matricular numa escola secundária. Primeiro, são custos, tem que pagar a matrícula, que é mais elevada comparativamente à matrícula feita no ensino primário. E fichas, material escolar, tudo mais. Ela simplesmente disse, e em algum momento eu até fiquei chateada pela notícia que eu recebi, mas ao mesmo tempo eu não culpava ela, porque realmente naquela época ela não tinha condições suficientes para me manter numa escola secundária, mas graças a Deus, eu acredito muito em Deus, graças a Deus ela conseguiu e me matriculou e fiz o ensino médio. Como é que foi o ensino secundário? Estudou na Kismavota, né? Sim, estudei. Como é que foi estudar lá na Kismavota? Há uns relatos sobre Kismavota. Os relatos dos desmaios, eu acredito que já é um assunto já ultrapassado. Já aconteceu? Não me aconteceu, graças a Deus, mas eu acredito que já está ultrapassado. Mas é assim, estudar na Kismavota foi um momento de desafios e ao mesmo tempo superação. E foi um momento em que eu tinha que me firmar como pessoa, porque quando eu me mudo para estudar na Kismavota, eu encontrei pessoas de diferentes classes sociais. Sim. E eu sempre soube qual era a minha classe social, qual era a minha condição financeira. E tinha que abrir mão daquilo que muitos fazem agora, de fazerem coisas só para agradar os outros. É incrível que hoje em dia tu encontras pessoas que primeiro gastam dinheiro que não têm para comprarem algo que não precisam e para impressionar uma pessoa que nem tu gostas, percebes? Então, estar inteirada naquela escola, eu tinha que me firmar como pessoa e saber que, olha, eu não estarei em condições de agradar aos outros. Apenas chegar na escola, me dedicar o suficiente para manter as minhas notas e terminar por aí. Então, a experiência da Kismavota foi
foi de superação, tive que me adaptar. Tive que me adaptar porque aquela escola, a escola que se me volta, ficava distante da minha casa. Como é que fazia? Não, eu tinha que caminhar mesmo. Na altura, onde é que vivia? Vivia no bairro Matendene, não é o bairro Maguanene, sim, mas é mais conhecido por Matendene. E para aqui se me volta, aquilo são, eu acredito que são uns, saindo da minha casa para a escola, são uns 30 a 45 minutos. Então, o que eu fazia? Não vamos falar das condições, porque a minha mãe logo disse, olha, minha filha, se é que realmente queres ir à escola, melhor tirar na sua mente a ideia de ter que te dar o dinheiro de chapa, essas coisas. Então, eu, sempre que avançava academicamente, eu tinha aquilo em mente que, olha, não que ela não queira, mas realmente ela não está em condições. Eu não posso forçar com que ela crie condições só para me parecer com as outras pessoas. Então, eu tinha que trilhar o meu próprio caminho. Então, eu ia a pé à escola, ia a pé. Nos dias de calor, é que aquilo era um show, era um espetáculo total. Isso porque nos dias em que fazia muito calor, eu transpirava rápido. Então, o que eu fazia? Eu me preparava para ir à escola, engomava o meu uniforme e só punha a calça de uniforme. A camisa? Não, pegava mesmo para não transpirar e molhar a camisa. Então, caminhava. Assim que eu estivesse quase na escola, eu colocava a minha camisa e entrava na escola como se nada tivesse acontecido. É por essa razão que eu digo que o ensino secundário para mim foi de muito aprendizado e de superação mesmo. E também tinha que me firmar como pessoa e definir o que ia me levar avante. E uma das coisas que ia me levar avante é não querer tomar a vida dos outros, não querer me comparar com as outras pessoas que têm condições acima daquilo que eu tenho. E me dei bem, eu acredito que me dei bem. Ter de encarar essa situação, de não querer se comparar com os outros por estar abaixo em termos financeiros? Ainda era nova, como foi para si? Isso, na verdade, eu aprendi ainda nova, porque a minha mãe sempre dizia, olha, falava comigo e falava com o meu irmão, e dizia, olha, em algum momento vocês terão que ser vocês mesmos, porque uma vida de aparências normalmente cai rápido, percebe? Então vocês devem ser vocês mesmos, a essência de vocês está em serem vocês mesmos. E eu acredito que cresci desenvolvendo isso, que olha, eu tenho que ser eu, não querer ser como fulano, eu não sei o que essa pessoa faz, ou quanto é que os pais ganham. E por mais que eu saiba, não vai mudar nada, porque isso não significa que em algum momento aquela pessoa virá ter comigo, não, vai na minha casa, os meus pais também vão te adotar. Não, eu tinha que me adaptar nas minhas condições e tentar ser feliz nas minhas condições. E como eu recebi isso em termos de valores morais ainda pequena, eu não me incomodava porque aquilo já era uma ideia fixa em mim. Eu percebo que falas muito da sua mãe e com um certo brilho. O que sua mãe significa para si? Como costumo dizer a ela é uma das melhores pessoas que eu já conheci na Terra. É uma pessoa muito guerreira. Eu vou revelar aqui que esse assunto me deixa meio sensível, né? Fica à vontade. Mas ela é uma mulher guerreira, é um exemplo de mulher que eu gostaria de carregar para a vida. E eu gostaria que outras mulheres outras mães fossem como ela, que confiassem nos seus filhos, que tivessem aquela vontade toda de educar os seus filhos e que passassem sol e chuva para dar do bom e do melhor para os seus filhos. Minha mãe, me faltam palavras para descrever. Se tivesse que falar dela, é uma palavra só, o que diria? Não é muito difícil, porque eu tenho tanta coisa para definir a minha mãe, tenho tanto a lhe falar, que
até agora que me fala isso, dá um branco, dá um branco. Ela é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Como é que eram as tuas notas no ensino secundário? No ensino Eras chefe de secundário, turma também, né? Mas vamos em fases. Como é que eram as tuas notas? as minhas notas no ensino secundário oscilavam. Oscilavam tendo em conta as cadeiras, as disciplinas, né? As disciplinas em que eu sempre tive o meu forte nas letras. Nas ciências é aí onde eu que fazia as minhas notas oscilarem. Mas eu acredito que me dei bem, sempre tentava. Em termos acadêmicos, eu sempre fui ambiciosa, sempre fui e sempre lutava para estar naquele lugar de destaque. Saber que, olha, se o diretor da turma chegar na sala e disser, olha, vou selecionar os 10 melhores, por mais que eu esteja no nono lugar, eu gostaria de sempre estar lá nos lugares de destaque. E isso hoje em dia me faz perceber que eu não queria estar lá por mim. Eu queria estar lá pela minha mãe, para mostrar a ela que eu era capaz, para que ela, ao mesmo tempo, mostrasse aos outros ou às outras mães solteiras que se acham incapazes de que, olha, é possível educar os seus filhos, é possível ser solicitado na escola para informar, olha, sua filha está na lista dos melhores, dos 10 melhores, ou o quê. Então, eu estava lá por mim, mas eu era motivada pela minha mãe. Eu gostaria que ela sentisse aquele orgulho de mim, percebe? Sim, Então, eu acho que ela sente. E como é que foi ser chefe de turma do ensino secundário? Fui chefe. Não, fui adjunta-chefe. Eu tinha uma turma barulhenta. Eu tinha uma turma barulhenta, mas ao mesmo tempo a minha turma era composta por pessoas esforçadas. Meus colegas eram inteligentes. Eles eram inteligentes. Não eras a única? Não era. Os meus colegas eram inteligentes, mas ao mesmo tempo eram brincalhões. Aquilo era mistura de indisciplina generalizada. Os meus colegas sempre foram extrovertidos, mas ao mesmo tempo, no que diz respeito aos estudos, eles eram muito esforçados e nós éramos unidos. Ao chegar a época dos testes ou dos exames, nós nos reuníamos, toda a turma se reunia na biblioteca e puxávamos quem tivesse dificuldade, me puxavam também. E no dia do teste ou no dia do exame, aquilo era uma maravilha, nós conseguíamos nos conectar e foi bom, apesar da minha turma ser de indisciplinados, conseguíamos nos virar no que diz respeito aos exames e aos testes. Não eras indisciplinada também? Oh, barulhenta! Não, eu era barulhenta. Eu lembro que os meus colegas... Eu tinha uma colega de carteira, Sim. a Moira, e nós ríamos de tudo mesmo. E em algum momento a nossa turma nos deu o nome de hienas. Olha, hienas. Estavam lá nos chamar de hienas, de tanto estar a rir. Eu sempre fui alegre, mas eu acredito que tinha um pingo de indisciplina também, só para a época também, a idade, o calor em si do ensino secundário, sim, nos transmitia aquela indisciplina, aquela extroversão toda. Sim, a vida não é só feita de momentos altos, de vantagens, tem também a parte negativa. O que te marcou negativamente no ensino secundário? No ensino secundário, mais uma vez, foi quando estava a fazer a 11ª e a minha mãe ouviu-me a conversar. Eu falei, não, eu quando terminar a 12ª, quero fazer direito. Então a minha mãe ouviu aquilo e conversou comigo. Olha, eu percebi e ouvi a dizer que gostaria de fazer direito. Eu não quero te prometer nada,
porque tu sabes muito bem como é que nós estamos, mas eu não estou em condições de te manter numa faculdade. A minha força como mãe, ou as minhas possibilidades como mãe para te manter numa escola vão terminar na 12ª. E de lá em diante, tu terás que te virar, porque eu realmente não estou em condições de te manter numa faculdade. E até chorei, sim, quando ela falou aquilo eu chorei. Mas ao mesmo tempo, eu dei-lhe a razão. Ela realmente não estava em condições de me manter numa faculdade. Então ela disse, olha, se é que realmente tu queres fazer essa faculdade, terás que te virar ou procurar um emprego, trabalhas e colecionas o seu dinheiro, e ao achares que tens o dinheiro suficiente, tu vais te inscrever numa faculdade e vais fazer o que quiseres. Mas em qualquer decisão que fores a tomar, eu sempre vou te apoiar. Uma das coisas que me faz sentir muito orgulho da minha mãe é o apoio que ela sempre transmitiu, aquela força que ela sempre transmitiu. Apesar de eu saber que, no fundo, ela sentia aquela dor de uma mãe não poder realizar o desejo do seu filho. Hoje em dia eu percebo que isso realmente magoa quando o seu filho pede-lhe algo, e principalmente algo do gênero, dizer, olha, mãe, eu preciso estudar, e olhares para os dois lados e perceberes que, olha, eu não estou em condições, mas ao mesmo tempo eu terei que te dar força para que a minha dor não passe a ser a sua, apesar de que aquilo era impossível, porque eu também sentia a dor, mas ela sempre me dava aquela força de, olha, se é que realmente tu queres fazer a universidade, queres fazer o curso de Direito, podes começar a trabalhar, eu até posso te apoiar, eu posso pedir, nem que seja para tu começar a trabalhar como babá, eu posso pedir, procurar saber, procurar informações sobre lugares que precisam de babás, e tu ficas lá e juntas o teu dinheiro e vais fazer a faculdade. Então acredito que no ensino secundário, essa foi a parte mais difícil de ouvir e de interiorizar, mas... E que decisão tomou? Concorreu ou... Não concorri. Por acaso, interagi com algumas pessoas e me aconselharam, olha, é possível fazer a faculdade, tu podes entrar como bolsista. E realmente eram ideias brilhantes, mas ao mesmo tempo eu teria que ter algum valor para pelo menos chegar à faculdade. Pegar o autocarro, o transporte para ver a faculdade. Isso seria difícil, porque a minha mãe não tinha condições. E eu pensei nisso, eu disse, não posso fazer isso, porque eu até posso conseguir vir 1 ou 2 meses, mas depois disso, não sei como é que será. E foi por aí. De onde é que surge a ideia de entrar para a Academia de Ciências Policiais? Entrar na academia, logo após minha mãe ter me dito que não estaria em condições de me matricular numa faculdade, conheci um amigo que na altura ele estava a frequentar no curso de licenciatura na academia. Então ele sempre que estivesse conosco, ele contava como é que é e falava com tanta emoção. Ele nos contava como é que é abrir mão da sua vida para defender as outras pessoas, o real significado de um juramento policial, o fato de seguir a lei. E eu, em algum momento, me interessei por isso, me interessei por influência dele. Eu comecei a analisar, eu vi que não. Eu gostaria de fazer o curso de Direito. E eu queria ser advogada. E eu comecei a pensar assim, sendo advogada, eu estaria a exercer uma função nobre, mas ao mesmo tempo polícia é uma função nobre também. O ser polícia faz com que a pessoa seja mais humana, pense mais nos outros do que em si, tenha mais vontade de ajudar os outros.
E naquela época eu tinha vontade de ajudar os outros, mas eu não tinha a essência da coisa. Então olha, essa é uma função nobre, apesar de tudo que tem se falado, eu irei para lá. Só que quando eu amadureci essa ideia de ir à academia, ouvi algumas pessoas, não, porque é difícil ir para lá, ou é impossível ir à academia. E eu disse, não, é difícil sim, mas não é impossível. E eu disse, olha, já que todos os olhos estão virados para lá e algumas pessoas dizem que, olha, é impossível ir para lá. Eu disse, não, é aí mesmo onde eu quero. Eu sempre fui de desafio, não. É difícil? Ok, vamos tentar, vamos ver no que vai dar. Eu depois de ter amadurecido essa ideia comigo mesma, falei com a minha mãe. Eu falei, olha, tive algumas informações sobre uma instituição, é uma academia, mas de nível superior, formam-se polícias com nível superior. Então, eu gostaria de ir para lá. Quem sabe, depois de eu terminar e começar a trabalhar, poderei fazer aquela faculdade que eu sempre quis. Eu disse isso porque, na verdade, eu não entendi a essência de ser polícia. Eu simplesmente queria estar lá porque eu tive a influência de alguém que tão bem falou da instituição que eu me apaixonei e queria ir lá também. E quando chegou no terreno, como é que foi? Foi... Não se decepcionou? Não me decepcionei. Aprendi muito. Aprendi que em locais de trabalho é onde nós temos a nossa segunda família. Que em algum momento até essa família funciona como a primeira família, porque eu estive no regime de internato. E aquelas pessoas que estavam lá foram aquelas pessoas que na minha primeira queda estavam lá e me ajudavam, e eu desenvolvi também esse espírito de ajudar o outro. Foi aí que eu entendi a essência de ser polícia. Que olha, tu tens que estar pronto para os outros. Tem que estar pronta para os outros, para que as pessoas possam circular, assim como os seus bens possam circular em segurança. Eu tinha que me sacrificar. E eu pude perceber, através da interação durante o curso, que não, eu estou preparada para abrir mão e proteger as pessoas, usar a lei e fazer as pessoas entenderem como é que o sistema de justiça funciona. E é um aprendi muito durante o curso e a cada dia que passa eu tenho aprendido. Uma das melhores experiências que já me aconteceram na vida. Eu até posso depois fazer o curso que eu quero fazer, sim, mas a Academia de Ciências Policiais, o fato de eu ter estado lá, foi uma das melhores experiências da minha vida. Até agora, foi a melhor. E como é que foi ter de sair de casa para a escola, para se formar? És muito apegada à sua mãe, pelo que eu vejo. Como é que foi ter de deixar a mamãe e os seus irmãos? Eu lembro-me que ela emagreceu muito, foi muito difícil para ela e para mim também, mas depois de um tempo ela foi vendo que não, em algum momento os filhos crescem, desenvolvem asas e terão que voar. Foi muito difícil ela perceber isso, sim, mas depois amadureceu a ideia de que, olha, a minha filha já está crescida e terá que ir. Eu acredito que no início ela ficou muito preocupada, porque eu era muito pequena, era pequenininha. Então ela no fundo dizia, mas olha, será que a minha filha vai conseguir do jeito que ela é? Toda pequena, será que consegue? Mas ao andar do tempo ela viu, não. Em algum momento eu estava crescida, estava a desenvolver-me intelectualmente e ela acabou amadurecendo. Não, minha filha já está preparada e nos acostumamos com a ideia de estarmos uma longe da outra. E o que te marcou no ACIPOL? Na ACIPOL. Sim. Qual é o momento que até hoje tu te lembra de Xia? Momentos marcantes como tais, eu acredito que todo o meu curso foi marcante. Foi marcante porque eu cheguei lá, me inteirei na academia e desenvolvi um gosto
por tudo, as cadeiras que davam, os treinos, e era tudo tão bonito que todo o meu curso foi marcante. Não tenho assim uma história fixa de um momento marcante. Eu acho que não tenho. E na vertente negativa também? Negativa? Na minha vertente negativa. Algum evento que deixou meio constrangida, se calhar? Eu acho que não é uma vertente negativa, porque eu depois me adaptei. Era um momento em que eu tinha que me adaptar. Isso porque eu, quando cheguei lá, eu convivi com pessoas de diferentes idades. E eu tive que aprender com aquelas pessoas. Então, no início, o fato de ter que conviver com muitas pessoas era muito difícil, porque o meu círculo de amizades e de família era meio reduzido. E quando cheguei lá, eu tinha que me interar com muitas pessoas. E eu acho que foi a coisa que, inicialmente, foi um choque para mim, porque eu saía do ensino secundário para uma faculdade de regras e internato. Então, eu acredito que foi um choque ter que lidar com muitas pessoas de diferentes idades. Mas depois de um tempo eu consegui me adaptar e os meus colegas, são uma família, uma segunda família para mim. E em algum momento até estiveram a fazer papel de uma primeira família, porque quando eu adoecesse, eles estavam lá. Quando tivesse dificuldades, nem que seja em termos acadêmicos, eles estavam lá para me ajudar. Se eu passo mal de noite, os colegas estavam lá. Então foi aí onde eu consegui entender a essência de ser polícia. Porque não interessa a hora, não interessa o tempo. Se for necessidade de estar lá para ajudar alguém, é porque tem que estar lá. Foi o que eu aprendi com os meus colegas e também transmiti para os outros que acabaram entrando quando eu estava num ano assim mais avançado. Foi onde eu entendi a essência de ser polícia, que olha, independentemente da hora, do clima, tu tens que estar lá para ajudar a outra pessoa. É por isso que eu digo que ser polícia é uma das funções. Mas eu queria antes que deixasses ficar uma mensagem para todos aqueles que tiveram um percurso semelhante ou igual ao seu e que pensaram em desistir. O que dirias? Eu diria, eu ia aconselhar as pessoas a tirarem do seu vocabulário a palavra impossível. Nada é impossível. Por mais difícil que seja, tudo é possível. Basta que haja força de vontade, muita vontade de lutar. Nós sempre vamos conseguir o que queremos assim que decidirmos sair da zona do conforto e ir à luta. Há tantas pessoas que têm muito potencial, mas não conseguem explorar porque ainda estão na zona do conforto. Então, o meu conselho para os jovens primeiro é sair da zona do conforto. É muito difícil se desligar da zona do conforto, mas é necessário se quiser desenvolver-se como pessoa, formar-se como pessoa. Primeiro tem que sair da zona do conforto e lutar por aquilo que a pessoa quer. E para os pais, o conselho que eu ia deixar é de apoiar os seus filhos e não pararem de fazerem o melhor para poderem dar aos seus filhos, porque foi o que a minha mãe fez. Eu acredito que ela se sente orgulhosa por isso. Muito obrigada, Helena. Foi uma conversa muito boa e de grande aprendizado. Muito obrigada. Se quiser ser um verdadeiro estudante, não se limita só no superficial. Aprenda que as barreiras podem ser importantes para o seu sucesso. E é desta forma que eu me despeço de si, com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Até lá!